A lei da atração, segundo a Bíblia. O que Jesus realmente quis dizer sobre pedir e recebereis. Milhões de pessoas no mundo inteiro falam sobre a lei da atração. Livros, filmes, palestras e gurus prometem que se você pensar positivo, o universo conspirará a seu favor. Que basta desejar, visualizar e acreditar, e o que você quiser será seu. Mas o que quase ninguém percebe é que essa ideia não é nova. Antes de qualquer livro moderno, antes de qualquer filosofia, Jesus já havia revelado o segredo que o mundo tenta imitar. Ele não chamou de lei da atração, ele chamou de fé. Jesus não disse, imagine e receberá. Ele disse, pedi e dar-se-vos-á. Mas o problema é que o homem moderno trocou o Criador pelo universo, trocou a fé pela vontade própria, trocou o Espírito Santo pela força do pensamento. E é por isso que tantos tentam manifestar e não conseguem sustentar o que recebem. Porque a verdadeira prosperidade, a verdadeira bênção e o verdadeiro milagre não vêm da mente humana, mas do alinhamento entre o coração e a vontade de Deus. O mundo fala sobre energia, vibração e frequência. Mas a Bíblia fala sobre acordo espiritual. Jesus perguntou em Amós 3:3, podem dois andar juntos se não estiverem de acordo? Essa é a verdadeira lei da atração. Não é sobre atrair coisas, é sobre andar em harmonia com o Criador. Quando você está em sintonia com Ele, tudo o que pertence ao seu propósito começa a fluir naturalmente em sua direção. Não porque o universo te deve algo, mas porque o céu reconhece quem anda em fidelidade. A maioria das pessoas não entende isso e por isso se frustra. Elas dizem, estou pedindo, mas nada acontece. Elas oram, visualizam, tentam forçar as portas, mas o segredo não está em desejar, está em discernir. Jesus nunca ensinou ninguém a ordenar o mundo espiritual. Ele ensinou a se alinhar com o Pai. Porque pedir e receber não é sobre controlar o que vem, mas sobre confiar quem envia. E quando você entende isso, tudo muda. Você percebe que o verdadeiro poder de atrair não está em suas palavras, mas no estado do seu coração. Você entende que o poder de manifestar está em obedecer. E que o maior sinal de fé não é acreditar que vai receber, é permanecer fiel, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. A lei da atração que o mundo ensina promete controle, mas a que Jesus ensinou oferece comunhão. A primeira te coloca no centro da criação, a segunda te coloca aos pés do Criador. E é nesse lugar de entrega que o impossível se torna natural. Porque a presença de Deus é o verdadeiro campo magnético do milagre. Este vídeo não é sobre técnicas, nem sobre truques espirituais. É sobre a lei divina que rege o universo desde o princípio. Tudo o que está em harmonia com o propósito de Deus flui. Tudo o que está em rebelião trava. E talvez o motivo pelo qual você ainda não recebeu o que tanto pede não seja falta de fé. Seja falta de alinhamento. Hoje você vai entender o que Jesus realmente quis dizer quando declarou, pedir e recebereis. Você vai perceber que a fé não é apenas acreditar, é concordar com o céu. E que quando o teu pedido nasce da obediência e não do ego, o milagre não tem escolha. Ele precisa acontecer. Porque Deus não resiste a um coração em sintonia com a sua vontade. E é sobre isso que o Espírito Santo quer te ensinar agora. A diferença entre desejar e estar pronto. Entre pedir por vaidade e pedir por propósito. Entre usar a fé para controlar a vida e viver pela fé para glorificar o Criador. Abra o coração e escute até o final. Porque aquilo que o mundo chama de lei da atração, a Bíblia chama de fé ativa em aliança. E o que você vai descobrir agora não é apenas uma explicação, é uma revelação. O tipo de revelação que muda a forma como você ora, como você pensa e como você vive.
Porque quando você entende o que Jesus realmente quis dizer, você para de tentar atrair coisas e começa a manifestar o reino. Ao longo dos séculos, a humanidade tem procurado atalhos para alcançar o que deseja. O homem sempre quis ter poder sobre as circunstâncias, dominar o invisível e manipular o destino. É essa necessidade de controle que gerou o engano mais sutil do mundo espiritual. Acreditar que o poder está dentro de si, quando, na verdade, o poder vem de Deus. A versão moderna da chamada Lei da Atração é um reflexo disso. Ela promete o mesmo que a serpente prometeu a Eva no Éden. Você pode ser como Deus. Promete resultados sem rendição, abundância sem propósito e fé sem obediência. O inimigo não precisa te afastar de Deus de forma direta. Ele apenas precisa te convencer de que você é o centro do universo. E é exatamente isso que o engano faz. O que o mundo chama de lei da atração é, na verdade, uma distorção de um princípio espiritual verdadeiro. Tudo o que você semeia, colhe. Mas o diabo trocou o autor pela criatura. E o resultado foi uma geração que acredita mais em energias do que no Espírito Santo, mais em visualização do que em oração, mais em técnicas do que em fé viva. O engano acontece quando o homem tira Deus da equação e acredita que o próprio pensamento é suficiente para criar realidades. Mas pensamentos sem submissão são apenas ruído, palavras sem propósito são vento. Só há poder criador onde existe presença divina. Jesus nunca disse pense e será. Ele disse permaneça em mim e eu permanecerei em você. Enquanto o mundo ensina que você deve se conectar com o universo, a Bíblia revela que você precisa se conectar com o Criador do universo. O universo é apenas a obra, o Criador é a fonte. E quando o homem começa a adorar a obra, ele se afasta da fonte, e é por isso que muitos vivem buscando o poder de manifestar, mas nunca encontram a verdadeira plenitude, porque tentam ativar leis espirituais sem se submeter ao legislador. O engano se espalha porque funciona até certo ponto. O inimigo é astuto, ele sabe que se tudo desse errado, você perceberia a mentira. Então, ele permite pequenas vitórias para alimentar a ilusão. Você manifesta algo, se sente poderoso, acredita que está evoluindo, mas por dentro algo continua vazio. Essa é a marca da falsa prosperidade. Ela satisfaz a mente, mas empobrece a alma. A diferença entre a lei humana e a lei divina é o propósito. A primeira busca resultados imediatos, a segunda busca transformação eterna. Jesus veio revelar que o verdadeiro poder de atrair não está em dominar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Enquanto o mundo diz, você atrai o que pensa, Cristo diz, você atrai o que se torna. A lei espiritual do reino não é sobre pensamento positivo, mas sobre pensamento purificado. Aquele que nasce de um coração alinhado com a vontade de Deus. O poder da atração humana é temporário, o poder da fé é eterno, porque o que é movido pela mente pode se perder, mas o que é movido pelo Espírito jamais será abalado. O engano do mundo é te convencer de que basta imaginar, quando Jesus te convida a se render. É por isso que tantos oram, afirmam, visualizam e ainda assim se sentem vazios. Porque o verdadeiro segredo não está no que você repete, mas no que você acredita. Não é o que você diz que muda o mundo. É o quanto você está disposto a permitir que Deus mude você. E é nesse ponto que começa a diferença entre a falsa lei da atração e o princípio celestial que Jesus ensinou. O primeiro nasce do desejo humano de controlar o invisível. O segundo nasce do desejo divino de transformar o coração. O engano te promete poder. A verdade te oferece presença. E a presença de Deus é o único campo de energia onde o impossível se torna inevitável. O mundo fala sobre vibração, energia e frequência,
como se tudo girasse em torno do que você emite. Mas a Bíblia revela algo muito mais profundo. O universo não responde à energia do homem, e sim à autoridade espiritual de quem está alinhado com Deus. Não é a força do pensamento que muda o mundo, é o poder da presença divina que habita em quem anda em santidade. Quando você está em sintonia com o Espírito Santo, o ambiente ao seu redor muda, porque o reino de Deus começa a se manifestar através de você. E essa é a verdadeira lei da atração bíblica. Não é sobre atrair coisas, é sobre se tornar morada daquilo que é santo. Jesus não ensinou você a comandar forças invisíveis, ele te ensinou a estar em harmonia com o Criador delas. Em Amós 3:3 está escrito: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Essa é a base da sintonia espiritual. Deus não caminha com quem vive em desacordo com Ele. E é por isso que antes de Deus liberar o que você pede, Ele ajusta quem você é. Porque não existe prosperidade verdadeira fora da frequência da obediência. Enquanto o mundo tenta elevar a vibração para atrair o que quer, o cristão se humilha diante de Deus para receber o que precisa. A sintonia espiritual não acontece quando você se esforça para ser positivo, mas quando o teu interior se harmoniza com o propósito do céu. Não é sobre controlar as circunstâncias, é sobre permitir que Deus te molde até que o teu coração bata no mesmo ritmo do dele. Quando isso acontece, você não precisa mais correr atrás de bênçãos. As bênçãos te encontram, porque o céu reconhece o som da obediência. Tudo o que vibra em fidelidade atrai a presença de Deus. E tudo o que vibra em orgulho, dúvida e desobediência se desconecta automaticamente do fluxo divino. O mundo diz que o semelhante atrai o semelhante, e sem perceber, toca um princípio espiritual real. Mas o que o mundo não entende é que não basta se alinhar com energias boas, é preciso se alinhar com o Espírito de Deus. A verdadeira vibração não nasce da mente, mas do arrependimento. Não vem da vontade, mas da rendição. E é por isso que muitos tentam manifestar o que querem e não conseguem sustentar. Porque o coração ainda vibra na frequência do orgulho, da ansiedade e do medo, frequências que não combinam com o reino. A lei da sintonia divina é simples. Deus só se manifesta onde há verdade. Você pode repetir palavras bonitas, pode criar afirmações, pode mentalizar sucesso, mas se o teu coração não está em paz, nada flui. Porque o céu não responde a ruído emocional, ele responde à fé madura. A fé é o campo onde o Espírito Santo opera. E quando o teu interior está alinhado com a palavra, você não atrai qualquer coisa, você atrai o que é eterno. Essa é a diferença entre o universo responder e o reino agir. O universo se move por reação, o reino se move por direção. A energia humana depende de esforço, o mover de Deus depende de rendição. O que é humano precisa ser sustentado pela força, o que é divino é sustentado pela graça. E essa é a beleza da sintonia espiritual. Quanto mais você descansa em Deus, mais tudo ao seu redor começa a se alinhar. Porque onde há paz, há presença. E onde há presença, o impossível se curva. Então pare de tentar controlar o invisível e comece a cultivar comunhão. A vibração mais alta do universo é a fé em ação. Quando o teu coração se torna morada de Deus, você não precisa mais atrair. Você se torna o próprio canal através do qual o céu se manifesta na terra. Esse é o verdadeiro segredo da sintonia espiritual. Não é o mundo que muda quando você acredita, é você que muda até que o mundo precise se ajustar à tua luz. A maioria das pessoas lê as palavras de Jesus. Pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. Como uma promessa automática, um código espiritual para obter o que desejam. Mas a profundidade desse ensinamento vai muito além do desejo humano. Quando Jesus disse, pedir e receber,
Ele não estava falando de um ato de vontade, e sim de um estado de alinhamento. O pedir que ele ensinou não nasce da carência, nasce da comunhão. No original grego, a palavra usada para pedir é aiteu, que significa muito mais do que solicitar algo. Ela carrega a ideia de buscar em humildade, com consciência de dependência. É um pedido que nasce do reconhecimento da autoridade divina, não da tentativa de manipular o sagrado. Ou seja, o verdadeiro pedido não é aquele que busca convencer Deus a te dar o que você quer, mas o que busca compreender o que Ele já preparou para te entregar. Jesus estava ensinando uma dinâmica espiritual. Quanto mais próximo você está do coração de Deus, mais o seu pedido se torna compatível com a vontade dele. O problema é que o homem moderno transformou esse princípio num método. Ele pede sem se perguntar: o que estou pedindo é coerente com o propósito de Deus para mim? E quando a resposta não vem, interpreta o silêncio como rejeição, quando na verdade o silêncio é graça. É o modo de Deus te proteger de algo que, fora do tempo certo, seria destruição. O pedir de Jesus é um convite à confiança, não à barganha. Ele não disse, peça e conquiste. Ele disse, peça e receba. Conquistar exige esforço humano, receber exige rendição. E é por isso que tantos se frustram. Eles oram, mas não confiam. Pedem, mas não se rendem. Querem que Deus responda no tempo deles, sem perceber que a espera é o próprio campo onde o milagre amadurece. Pedir, na visão de Cristo, é entregar o controle. É dizer, Senhor, eu quero, mas acima de tudo, que se cumpra a tua vontade. O receber também não é o simples ato de obter. É o resultado de estar pronto para sustentar aquilo que foi pedido. Deus não entrega bênçãos a corações despreparados, porque aquilo que chega fora do tempo se transforma em peso. É por isso que Ele molda, trabalha, refina. Ele transforma o ainda não em maturidade. Enquanto você acha que está sendo ignorado, Deus está te capacitando. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está organizando todas as peças. Receber não é apenas o fim do processo, é o reflexo de tudo o que você se tornou enquanto esperava. Pedir e receber é, portanto, uma revelação sobre o relacionamento com o Pai. Jesus estava mostrando que o milagre é uma consequência natural da intimidade. Quando você vive em comunhão, o seu pedido deixa de ser humano e passa a ser profético. Você não pede coisas, você pede propósitos. Você não busca respostas, você busca direção, e o resultado é inevitável. Tudo o que estiver em harmonia com a vontade de Deus começa a fluir em sua direção. Enquanto o mundo ensina que você deve pedir ao universo, Jesus te convida a pedir ao Pai. O universo devolve o que você vibra. O Pai entrega o que você precisa. O universo age por lei. O Pai age por amor. E é por isso que a verdadeira oração não é repetição de palavras, é sincronização de espírito. Quando você ora em alinhamento, o seu pedido deixa de ser uma tentativa de mudar o mundo e se torna uma permissão para Deus mudar você. O segredo é entender que o ato de pedir é, em si, um ato de fé. Não porque você está tentando convencer o céu, mas porque você está afirmando que só Ele pode te dar o que o mundo não pode. E quando a tua fé se torna obediência, o receber deixa de ser uma promessa futura e se torna uma realidade presente. Porque aquele que vive em aliança com Deus não espera apenas por bênçãos. Ele se torna o lugar onde a bênção habita. A oração é um mistério de camadas. A maioria das pessoas vive apenas na superfície dela, pedindo com a boca o que não entende com a mente e o que o coração ainda não está pronto para sustentar. É por isso que Jesus ensinou que o pedir verdadeiro envolve mais do que palavras. Há 3 dimensões que definem o poder espiritual de um pedido: o que é dito, o que é pensado e o que é sentido.
Essas três camadas, boca, mente e coração, determinam se o pedido será apenas som ou se tornará semente. A primeira camada é o pedido da boca. O nível mais visível é quando a necessidade transborda em palavras. Esse é o estágio onde o homem expõe o que deseja, o que falta, o que o faz sofrer. É legítimo pedir. Deus se agrada quando você fala com Ele. Mas quando o pedido nasce apenas da boca, ele carrega o peso da ansiedade. É a oração que busca resolver problemas, mas ainda não busca compreender propósitos. É o pedido que quer alívio, não transformação. Por isso, muitas vezes, ele sobe, mas não frutifica. A segunda camada é o pedido da mente. É quando o homem começa a orar com entendimento. Aqui, a fé começa a amadurecer e a pessoa já não fala apenas por impulso, mas por reflexão. É quando ela começa a alinhar o raciocínio com a palavra. Nesse estágio, o coração ainda luta com o controle, mas já existe discernimento. É o momento em que você deixa de dizer, faça a minha vontade, e começa a dizer, me ensina a entender a tua vontade. A mente é o lugar onde a fé enfrenta a dúvida, onde a lógica tenta competir com o mistério, e é aqui que muitos param, porque tentam racionalizar o sobrenatural. Mas Deus não se move por lógica, Ele se move por fé. É por isso que existe uma terceira camada, a mais profunda e poderosa de todas, o pedido do coração. Esse não nasce do desejo, mas da rendição. É o pedido que não tenta convencer, mas se entrega. É o pedido que diz, Senhor, se não for para te glorificar, tira isso de mim. Quando o pedido chega a esse nível, ele deixa de ser humano e se torna celestial, porque o coração é o verdadeiro altar onde o Espírito Santo habita. O coração em paz é o solo onde o milagre floresce, e o coração orgulhoso é o campo onde até a semente mais pura se perde. Essas três camadas revelam o processo da maturidade espiritual. Deus permite que você comece pedindo com a boca, para que aprenda a orar com a mente, até chegar ao ponto em que pede com o coração. Quando todas as camadas se alinham, o pedir e receber deixa de ser uma teoria e se torna uma lei espiritual ativa. É nesse ponto que a tua oração ganha poder, não porque você fala alto, mas porque você fala em verdade. O universo reage à energia, mas o céu responde à obediência. O universo pode até devolver o eco do que você emite, mas Deus responde ao som da sua rendição. E é por isso que Jesus disse, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O coração limpo é o maior amplificador espiritual. Ele transforma o pedido em portal, a oração em comunhão e o silêncio em resposta. Quando o teu coração se alinha com o propósito de Deus, você não precisa mais insistir. O próprio céu se move a teu favor. O segredo está em harmonizar as três vozes dentro de você. Quando a boca fala o que a mente entende e o coração confirma, não há resistência espiritual capaz de impedir a manifestação. Mas quando a boca pede o que a mente duvida e o coração rejeita, o pedido se desfaz antes mesmo de chegar ao altar. Por isso, Deus não escuta apenas palavras, Ele escuta frequências. A vibração do arrependimento, o som da fé, o silêncio da confiança. Quando essas três camadas se encontram em harmonia, você entra no verdadeiro campo da atração divina. Porque não é o poder do querer que move o mundo espiritual, é o poder do ser. E quando você se torna o que pede, o milagre não é uma concessão, é uma consequência. Milhões de pessoas ao redor do mundo acreditam que podem manifestar qualquer coisa apenas com a força do pensamento. Elas fazem listas, visualizações, repetições e decretos, acreditando que o universo está em dívida com seus desejos. E quando nada acontece, se frustram. Sentem-se traídas por uma lei que parecia infalível. Mas a verdade
é que a lei da atração falha. Não porque o princípio está errado, mas porque a intenção está corrompida. O universo pode até responder à energia que você emite, mas o reino de Deus só responde ao coração que se submete. A diferença está no centro do pedido. Enquanto a lei da atração foca em atrair o que eu quero, a lei espiritual foca em me tornar quem Deus quer que eu seja. É por isso que tantos atraem resultados temporários, mas não sustentam a paz. Porque a vibração sem propósito pode até gerar movimento, mas nunca gera plenitude. A lei da atração falha quando o desejo é movido por orgulho, medo ou comparação. Ela falha quando o coração pede bênçãos, mas ainda cultiva ressentimento. Ela falha quando o homem quer o trono das próprias decisões, mas pede que Deus abençoe seu reinado particular. Deus não abençoa planos onde Ele não é o centro. E por mais que você declare prosperidade, visualize sucesso e pense positivo, se o teu interior estiver desalinhado, tudo se desfaz. Porque Deus não responde à vaidade, Ele responde à verdade. Em Tiago 4,3 está escrito: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Essa é a raiz de toda frustração espiritual, pedir com a motivação errada. A oração não é uma ferramenta de controle, é uma ferramenta de rendição. A lei da atração te ensina a manipular energia. Jesus te ensina a confiar no propósito, e o propósito sempre vem acompanhado de processo. Você não atrai o que quer, você atrai o que é capaz de sustentar. Por isso, quando algo que você deseja não acontece, não é o universo que falhou. É Deus dizendo: eu te amo demais para te dar algo que te afastaria de mim. A lei da atração também falha, porque o homem tenta substituir fé por técnica. E fé não é técnica, é entrega. Enquanto o mundo busca fórmulas, Deus busca fidelidade. Enquanto o mundo repete mantras, o cristão repete orações de arrependimento. Enquanto o mundo tenta se conectar com forças cósmicas, o verdadeiro filho se reconecta com o Pai. A diferença parece sutil, mas é abissal. Um busca poder, o outro busca presença. Um quer controlar, o outro quer compreender. E o céu só se manifesta onde há humildade suficiente para dizer: Senhor, não o meu querer, mas o teu. A lei da atração falha também quando há impaciência. A ansiedade cria resistência espiritual. Ela envia uma mensagem invisível: eu não confio que Deus vai agir. E esse tipo de vibração bloqueia o fluir da fé. Porque a fé verdadeira não exige sinais, ela descansa. Quem confia não precisa ver o caminho inteiro. Basta saber quem está guiando. O atraso de Deus não é negação, é preparação. E o tempo dele sempre será perfeito, mesmo quando parece demorado demais para a mente humana. Por isso, quando você tentar aplicar leis espirituais e nada acontecer, pergunte a si mesmo: será que é a lei que não funciona? Ou será que é o meu coração que ainda não se alinhou ao propósito? A verdade é que o universo não está bloqueando sua vida. O próprio Deus está te blindando de algo que ainda te destruiria. O que você chama de atraso é, muitas vezes, livramento. O que você chama de silêncio é, na verdade, o som do céu te moldando. A lei da atração falha quando o homem esquece o essencial, que o objetivo não é atrair coisas, mas atrair a presença de Deus. Porque quando a presença habita, tudo o mais é acrescentado. E quando a presença falta, nada, absolutamente nada, tem valor. A vibração mais poderosa não vem do desejo, vem da entrega. E o verdadeiro manifestar não é fazer o universo se curvar à sua vontade, é fazer o seu coração se curvar à vontade do Criador. Existe uma diferença abissal entre a lei da atração e a lei da fé, e é justamente nesse abismo que muitos perdem o rumo espiritual. A lei da atração nasce do desejo humano de controlar a realidade. A lei da fé nasce da confiança em um Deus que já controla tudo.
A primeira diz: você cria o seu destino. A segunda responde: o teu destino já está escrito e é perfeito. Enquanto uma te coloca no centro, a outra te ensina a sair do centro e colocar Deus no trono. A fé não é um mecanismo para conseguir o que se quer, é o caminho para descobrir o que realmente importa. A lei da atração tenta mover o mundo ao redor do homem. A lei da fé move o homem em direção ao coração de Deus. Uma exige esforço mental, a outra exige rendição espiritual. E é por isso que a fé sempre será superior, porque ela te liberta da ilusão de controle e te conduz à certeza da presença. Na prática, a diferença se revela nas intenções. Quem vive pela lei da atração diz: eu acredito que posso. Quem vive pela lei da fé diz: eu acredito que Deus pode. Essa inversão muda tudo. Na primeira, o poder está em você, limitado, frágil, oscilante. Na segunda, o poder está em Deus, infinito, estável, eterno. E quando a tua fé se ancora nele, até o impossível se curva. Porque a fé não depende de circunstâncias, depende de convicção. A fé não ignora a realidade, mas também não se submete a ela. Ela não nega a dor, mas declara propósito dentro dela. A fé te permite caminhar no escuro com a mesma confiança de quem enxerga a luz. E enquanto a lei da atração diz: acredite no que você vê, a fé te desafia a acreditar antes de ver. Por isso, quem vive pela fé nunca está à mercê das oscilações da vida, porque aprendeu a confiar em quem governa tudo o que oscila. A lei da atração cria ansiedade, porque se baseia em resultados. A lei da fé cria paz, porque se baseia em relacionamento. Quando você confia em Deus, o peso do como e do quando deixa de ser teu. Você entende que a tua parte é crer e a dele é agir. O milagre não acontece porque você força o universo a responder. Ele acontece porque você abre espaço para Deus se mover. E a fé é justamente esse espaço, o território onde o divino habita quando o humano decide descansar. A fé é a linguagem que o céu entende. Não precisa ser eloquente nem perfeita, precisa ser sincera. Jesus não disse: se tiverdes controle. Ele disse: se tiverdes fé. Um grão dela é capaz de mover montanhas, porque o poder não está no tamanho da crença, mas no tamanho do Deus em quem se crê. Enquanto a lei da atração manda você acreditar em si mesmo, Jesus te convida a te acreditar nele, o autor e consumador da fé. Quando você entende essa diferença, tudo muda. Você para de tentar usar o espiritual como ferramenta de conquista e começa a viver como instrumento da vontade divina. A fé te liberta da necessidade de provar, comparar ou competir. Ela te ensina a descansar, sabendo que o que é teu já está sendo preparado, mesmo que ainda não possa ser visto. E quando a tua fé amadurece, até o não de Deus se transforma em bênção. Porque a fé não mede a bondade divina pelo resultado que queria, mas pela certeza de que Ele sempre sabe o que faz. Enquanto a lei da atração busca atrair coisas, a lei da fé busca atrair presença. E quando a presença de Deus te preenche, tudo mais perde o poder de te definir. Você entende que prosperidade não é ter tudo, é não precisar de tudo para estar em paz. A fé te ensina a soltar o que prende, a agradecer o que vem e a confiar no que fica. E é justamente essa rendição que ativa o que o mundo chama de milagre, mas que para o céu é apenas consequência de uma alma alinhada. As palavras são forças invisíveis que moldam realidades. Desde o início, Deus criou o mundo por meio delas. Haja luz e houve luz. Isso revela que tudo o que é dito carrega uma semente criadora. Quando você fala, você planta. E cada palavra, seja de fé ou de medo, germina em um campo espiritual. Por isso, Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua.
O problema é que a maioria das pessoas usa esse poder sem consciência. Oram pedindo bênçãos, mas passam o resto do dia declarando escassez. Dizem, eu creio, mas logo completam com, é difícil, nada dá certo para mim. Assim, elas mesmas anulam o campo espiritual que suas orações abriram. As palavras são códigos espirituais. Elas têm peso, vibração e propósito. Quando pronunciadas com fé, se tornam pontes entre o invisível e o visível. Quando faladas com dúvida, se tornam muralhas que bloqueiam o próprio avanço. Cada palavra é uma chave, ou abre portas ou as fecha. Quando você fala com desespero, abre portais de angústia. Quando você fala com esperança, ativa o movimento dos anjos. É por isso que o inimigo tenta te fazer reclamar, porque ele sabe que uma língua que murmura perde a autoridade no mundo espiritual. Jesus disse, do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Isso significa que as palavras não são apenas sons, são revelações do estado interno. O que você repete constantemente revela onde sua fé está ancorada. Por isso, o verdadeiro poder das palavras não está na pronúncia, mas na origem. Palavras nascidas de um coração ferido espalham feridas. Palavras nascidas de um coração curado espalham cura. E é por isso que o Espírito Santo trabalha primeiro dentro, para depois agir fora. Muitos confundem o poder das palavras com o poder da afirmação. Mas existe uma diferença profunda entre afirmação e declaração espiritual. A afirmação tenta convencer a mente. A declaração espiritual confirma o que Deus já falou. Quando você afirma algo, está tentando mudar a realidade pela força do pensamento. Quando você declara algo em nome de Cristo, está apenas ecoando o que já foi decretado no céu. A primeira depende da vontade humana. A segunda se apoia na vontade divina. E é nessa diferença que mora o verdadeiro poder. Quando você usa palavras baseadas na Escritura, você está em sintonia com a linguagem do próprio Criador. Cada versículo é uma frequência de poder. Cada promessa é uma senha espiritual. Quando você fala a palavra, o reino se move. O inimigo não teme as tuas opiniões. Ele teme a palavra de Deus pronunciada por alguém que crê. Quando você diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o mundo espiritual responde, porque você não está apenas citando um texto, está ativando uma lei eterna. Mas é preciso entender, o poder das palavras não está em falar muito, mas em falar com fé. O silêncio de quem confia é mais poderoso do que o discurso de quem duvida. Não é a quantidade de vezes que você repete algo que muda o mundo, é o quanto você acredita no que Deus já disse sobre você. Uma única frase dita em fé pode romper anos de bloqueio espiritual. Quando a tua palavra se alinha com a palavra de Deus, o universo inteiro se reorganiza para cumprir o propósito dele na tua vida. Então, antes de falar, pergunte, o que estou prestes a liberar? Estou semeando vida ou espalhando morte? Estou declarando promessa ou reforçando medo? A boca é o altar onde a fé é sacrificada ou multiplicada. Use-a como instrumento de criação divina e não como ferramenta de destruição emocional. As palavras certas não apenas mudam o ambiente, mudam o destino. O mundo foi criado com palavras e continua sendo sustentado por elas. Você também é criador em menor escala, mas só quando fala sob autoridade celestial. Por isso, quem aprende a dominar a língua, aprende a dominar o destino. Não fale o que sente, fale o que crê. Não diga o que vê. Declare o que Deus prometeu, porque o poder oculto das palavras não está em descrever a realidade, mas em liberar a verdade. E quando a verdade é dita com fé, até o impossível precisa obedecer. A presença de Deus não habita em qualquer lugar. Ela não se manifesta em ambientes caóticos, nem em corações tomados pela pressa e pela preocupação.
Deus não se revela no barulho das exigências humanas, mas no silêncio de quem aprendeu a confiar. A atmosfera espiritual que atrai o céu não é criada por rituais, é construída por estados de alma, fé, gratidão e pureza. Você pode não perceber, mas o ambiente que existe dentro de você é o maior altar que o céu observa. Quando a tua mente vive em conflito, a energia do espírito se retrai. Mas quando o teu coração descansa em fé, a presença divina se aproxima, toda a manifestação espiritual começa dentro. O que você sente, pensa e acredita gera um campo de energia espiritual. O medo atrai confusão, a ansiedade atrai silêncio. Mas a gratidão atrai o movimento do céu. Porque a gratidão é o som da fé madura. É a declaração silenciosa de quem diz: eu ainda não vi, mas já creio. E quando essa vibração toma o teu interior, o próprio Deus reconhece: ali há fé. O apóstolo Paulo disse: em tudo dai graças. Não é porque tudo é bom, mas porque tudo pode ser transformado. A gratidão não é uma resposta ao que acontece, é uma arma contra o que quer te derrubar. Enquanto o mundo ensina a agradecer depois de receber, a fé te ensina a agradecer antes. Porque quem já entendeu a natureza de Deus não precisa esperar o resultado para celebrar o propósito. A alma grata cria uma atmosfera onde o impossível deixa de ser obstáculo e se torna oportunidade. Deus habita onde há fé, mas Ele se manifesta onde há paz. E a paz não é ausência de guerra, é a certeza da presença. Quando você aprende a cultivar uma atmosfera de serenidade, mesmo no meio da tempestade, você se torna um ponto de conexão entre o céu e a terra. O Espírito Santo não se move em meio ao desespero, mas no coração que repousa. É como o vento. Ele sopra onde há espaço. E o espaço é criado quando você para de lutar com o tempo, com as circunstâncias e até com Deus. A atmosfera interior que atrai o céu é fruto de limpeza espiritual. É impossível abrigar fé e ressentimento no mesmo templo. A raiva, o orgulho e a culpa geram ruído espiritual. Mas o perdão abre espaço para a presença divina se mover com liberdade. Cada vez que você perdoa, algo invisível se reorganiza dentro de você. O peso cai, o ar volta a circular e, de repente, tudo parece mais leve. Não porque o mundo mudou, mas porque o céu encontrou lugar em você. A presença de Deus não é ativada por palavras bonitas, mas por um coração disposto. Muitos clamam em voz alta, mas o som da alma está desalinhado. Outros oram em silêncio, e o céu se move com pressa, porque o poder não está no volume, mas na sintonia. A atmosfera interior que atrai o céu é construída nos detalhes, na forma como você fala, reage, confia e espera. Cada pensamento é um tijolo espiritual. Cada atitude é uma nota de adoração. E quando tudo se harmoniza, o ambiente se torna digno da presença que transforma. É por isso que pessoas com o mesmo problema vivem resultados diferentes. Uma murmura e se afasta, a outra agradece e se aproxima. A diferença não está no que acontece fora, mas no que vibra dentro. Porque enquanto uns pedem para o céu descer, outros se tornam um pedaço do céu onde estão. O segredo é compreender que você é templo, não turista. Deus não visita quem apenas busca milagres. Ele habita em quem cria o ambiente para que o milagre se manifeste. E essa atmosfera não depende de música, incenso ou palavras. Depende de um coração que sabe descansar. Quando o interior se alinha com o divino, o exterior começa a refletir a harmonia do reino. E nesse ponto, a vida deixa de ser uma luta e se torna uma oração viva. Então, se você quer atrair o céu, não tente mudar o mundo ao seu redor. Mude o mundo dentro de você. Deixe que cada pensamento seja uma oferenda de fé, cada emoção uma expressão de amor,
e cada silêncio um convite para o Espírito habitar. Porque o céu não é atraído por força, é atraído por rendição. A pureza é o filtro da manifestação divina. Ela é o canal invisível que determina se aquilo que você pede vem carregado de luz ou de sombra. É possível desejar algo bom com uma motivação errada. E é por isso que muitos não recebem. Deus não nega o que é puro, mas Ele bloqueia o que vem do ego disfarçado de fé. Jesus disse em Mateus 5:8, "Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus." Essa é uma lei espiritual inabalável. Não se trata apenas de ver Deus no céu, mas de enxergá-lo aqui, em cada resposta, em cada detalhe, em cada momento. A pureza não está nas mãos, está na intenção que guia as mãos. É o estado interior que dá forma ao pedido. A maioria das pessoas quer ser abençoada, mas não quer ser transformada. Quer o favor de Deus, mas não quer abandonar o que contamina a alma. E o problema é que Deus não multiplica impurezas. Ele só sopra vida onde há verdade. Por isso, quando o coração está poluído de inveja, orgulho, ganância ou rancor, mesmo os desejos mais sinceros se tornam opacos. A energia do céu não flui por canais entupidos. E a impureza espiritual é exatamente isso. Um bloqueio invisível entre a oração e o milagre. A pureza não significa perfeição, significa intenção limpa. Você pode errar e ainda ter um coração puro se a sua intenção é genuína. Mas pode fazer o certo e ainda estar impuro se o faz por vaidade ou reconhecimento. Deus não olha o gesto, Ele lê o motivo. Por isso, antes de pedir algo, pergunte: por que eu quero isso? É para provar algo? É para curar uma falta? É para servir a um propósito maior? A resposta dessa pergunta revela se o teu pedido é terreno ou celestial. Muitas vezes, o céu não te nega. Ele te protege, porque se te desse o que você quer com a mente errada, o dom se tornaria peso. É por isso que Deus adia algumas bênçãos. Ele espera que a tua intenção amadureça para que a tua conquista não se transforme em queda. A bênção fora do tempo certo é maldição disfarçada. Mas quando o teu coração está limpo, até o que parece demora chega com leveza. Porque quem está puro entende que o tempo de Deus é parte da promessa, não obstáculo dela. A pureza também é o que separa a manipulação da manifestação. A manipulação diz: eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. A manifestação divina diz: Senhor, que aconteça do teu jeito, mesmo que eu não entenda agora. Essa é a oração que move o céu. Não a do controle, mas a da entrega. Não a da força, mas a da confiança. Porque a pureza é o terreno fértil onde a vontade de Deus floresce com perfeição. Quando a intenção é limpa, até o silêncio de Deus se torna resposta. Porque quem está puro não precisa de provas para continuar crendo. A alma pura vive em paz, mesmo no meio da espera. Ela sabe que nada que vem do amor pode chegar pela pressa. A pureza espiritual é o escudo invisível que te protege de receber o que não te pertence. E também é o ímã que atrai exatamente o que está alinhado à tua essência. Por isso, antes de tentar mudar a realidade, permita que Deus mude a tua motivação. Não peça apenas para ter, peça para ser. Peça para ter um coração que saiba lidar com a bênção, não apenas desejá-la. Porque quando o interior se purifica, o exterior se reorganiza. E o que antes parecia bloqueio, de repente, se torna caminho. O mundo espiritual responde à coerência. Quando o teu pedido, tua fé e tua intenção estão em sintonia, nada permanece retido. Mas quando há dissonância, quando a boca diz, Senhor, me abençoa, mas o coração grita, quero provar meu valor, o fluxo se interrompe. A pureza é o som da verdade espiritual. E o céu só ouve a voz de quem fala com verdade. Lembre-se,
A oração pura não busca manipular Deus, busca participar do plano dele. E quando você chega a esse nível de consciência, o pedir e o receber se tornam uma só coisa. Porque o teu coração já não quer o que o ego deseja, quer apenas o que glorifica o Pai. E quando essa sintonia é alcançada, o impossível não precisa ser forçado, ele simplesmente acontece. Nada confunde mais a mente humana do que o ato de soltar, porque tudo nela grita por controle, controlar o tempo, os resultados, as pessoas, o futuro. O homem quer segurar as rédeas do que não entende, quer garantir o desfecho antes de viver a história. Mas no reino de Deus, quanto mais você tenta controlar, mais se distancia do fluir divino. O paradoxo é este: você só recebe quando deixa de insistir e só atrai quando deixa de segurar. Soltar o controle não é desistir, é entender que existe uma diferença entre fazer a sua parte e tentar ser Deus. A fé não é passividade, é confiança em ação. É caminhar mesmo sem ver e descansar mesmo sem entender. Enquanto o mundo te ensina a manifestar forçando o universo a responder, o Evangelho te ensina a confiar sabendo que Deus já respondeu, só ainda não revelou o momento. Soltar é dizer: Senhor, eu fiz o que podia. Agora o resto é teu. E essa é a frase mais poderosa que alguém pode pronunciar, porque é o instante em que o humano sai de cena e o divino assume o palco. Quando você solta, a energia muda. Enquanto segura, você vibra escassez, comunica ao mundo que teme perder. Mas quando entrega, você vibra abundância, demonstra que confia que nada te será tirado antes do tempo. É nesse instante que o milagre se aproxima, porque o céu responde à paz, não à pressão. A ansiedade é um sinal de controle disfarçado. É o ego dizendo: eu preciso garantir, mas a alma madura diz: eu confio. E essa frase, dita em silêncio, tem o poder de mover montanhas invisíveis. A mente humana acha que abrir mão é fraqueza, mas no mundo espiritual, soltar é o mais alto nível de fé. Abraão provou isso quando subiu o monte para sacrificar Isaque. Deus não queria o filho, queria o coração. E quando Abraão soltou, Deus devolveu. Essa é a lei do reino. Tudo o que você entrega com fé, volta multiplicado. Mas tudo o que você segura por medo, apodrece nas mãos. Soltar o controle é parar de lutar contra o fluxo da graça. É confiar que o que é teu não vai se perder, e o que se perdeu nunca foi teu. Deus não tira, Ele redireciona. E às vezes, o que você chama de perda é apenas o empurrão necessário para te colocar no caminho certo. Soltar é permitir que a vontade dele se manifeste, mesmo quando a tua vontade chora. É abrir mão da necessidade de entender para experimentar a liberdade de confiar. Porque fé não é saber o que vai acontecer, é descansar em quem já sabe. O paradoxo é que quando você solta, o universo não se desorganiza, ele se alinha. Quando você deixa de empurrar, a vida começa a fluir. Quando você para de exigir, Deus começa a agir. E quando você desiste de controlar, descobre que nunca foi você quem sustentava nada. A ilusão do controle é o maior ladrão da paz. O ego tenta controlar por medo de perder. O espírito confia por saber que tudo está sob propósito. Soltar é o momento em que a oração deixa de ser súplica e se torna comunhão. Você para de dizer faça e começa a dizer conduz-me. A fé verdadeira não se expressa no esforço, mas na serenidade. Quem aprendeu a soltar não implora, agradece, não cobra, espera, não exige, se alinha. Porque entende que Deus nunca se atrasa. Ele apenas chega no tempo em que o coração está preparado para receber. O controle é o cárcere da alma. A confiança é a chave da liberdade espiritual. Soltar é abrir a mão, mas também o peito.
É aceitar que a vida não precisa seguir o teu roteiro, porque o autor da tua história escreve melhor do que você. E quando você se rende a essa verdade, descobre que o verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em confiar em quem controla tudo. O homem tenta dominar a realidade com a mente. Deus transforma a realidade pelo amor. E esse amor só flui quando há espaço. Por isso, o maior ato de fé não é lutar, é soltar. A paz é o selo invisível de quem está alinhado com o propósito divino. É o sinal silencioso de que você já está onde deveria estar, mesmo que ainda não veja os resultados. Muitos buscam sinais externos para saber se Deus está agindo. Uma porta que se abre, uma oportunidade que surge, uma resposta clara. Mas o verdadeiro sinal da ação divina não está fora, está dentro. Quando há paz no meio da incerteza, é porque o céu já começou a trabalhar. A paz não é um prêmio para quem venceu a guerra, é a presença de Deus no meio da batalha. Ela não é fruto da ausência de problemas, mas da certeza de que nada pode escapar do controle dele. Filipenses 4:7 diz: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Essa paz não é lógica, é espiritual. Ela não depende de circunstâncias, depende de confiança. É o ponto em que a alma entende que, mesmo sem saber como, já está segura. O maior sinal de que uma oração foi ouvida não é a resposta imediata, é a calma que chega de repente. É quando o coração que antes batia em desespero começa a bater em ritmo de gratidão. Quando você sente essa serenidade inexplicável, é o Espírito Santo dizendo: "Descansa, já está feito." É nesse momento que o visível ainda não mudou, mas o invisível já se moveu. A paz é a assinatura do céu no contrato da fé. A ausência de paz é um alerta. Toda vez que você sente ansiedade, confusão ou inquietação, é um sinal de que algo dentro de você saiu do eixo da confiança. Não é o inimigo te atacando, é Deus te chamando de volta para o centro. Porque a paz é o GPS espiritual que te mostra quando está no caminho certo. E esse caminho é sempre o da rendição, da fé, da entrega. Não importa o quão turbulenta esteja a vida, o coração alinhado com Deus é um lugar de descanso. Muitos confundem paz com conforto, mas o conforto pode ser enganoso. Ele adormece a alma. A paz, ao contrário, desperta. Ela te dá clareza em meio ao caos, sabedoria no silêncio e força para seguir mesmo sem garantias. A paz é o sinal de que o teu espírito está em harmonia com o Espírito de Deus. E onde há harmonia, o impossível se torna inevitável. Você pode estar passando pelo vale mais escuro e ainda assim sentir paz. Pode estar cercado de incertezas e mesmo assim dormir em tranquilidade. Porque a paz não é ausência de movimento, é estabilidade no meio dele, é a âncora que mantém o barco firme enquanto as ondas batem. E essa âncora é o próprio Cristo. Ele disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá." João 14:27. A paz do mundo depende do que acontece, a paz de Cristo depende de quem você é nele. Quando você está em alinhamento, as circunstâncias perdem o poder de roubar o teu equilíbrio. O caos pode até te cercar, mas não te consome. A espera pode até te cansar, mas não te desespera. Porque a alma em paz sabe que o tempo de Deus nunca falha. Apenas amadurece o que ainda não está pronto. E é nessa serenidade que o milagre floresce. Deus não opera em meio ao desespero. Ele se manifesta onde há confiança. A paz é a atmosfera em que o sobrenatural se torna natural. O coração em paz não precisa de respostas rápidas, porque confia no propósito. Ele não corre atrás de provas, porque já vive na certeza. Ele não implora, porque já tem consciência de que o Pai provê no tempo certo. Essa é a maior vitória espiritual que alguém pode alcançar.
viver em descanso mesmo enquanto tudo parece incerto. A fé que gera paz é a que já entendeu que o controle é ilusão e que a vontade de Deus é sempre o melhor destino. Por isso, quando algo te perturbar, não pergunte por que isso está acontecendo, mas onde perdi minha paz? Porque a paz é o ponto de reconexão. Voltar à paz é voltar a Deus. E quando você se reconecta, o que estava confuso se esclarece, o que estava travado flui, e o que parecia perdido se alinha novamente. A paz é o maior termômetro espiritual da tua vida. Se ela está presente, o céu também está. E onde há paz, não falta nada. Há uma fórmula espiritual que governa tudo o que realmente se manifesta na vida do homem de fé. E ela não tem nada a ver com energia cósmica, sorte ou coincidência. É uma equação divina. Fé, plus alinhamento, plus ação, plus rendição. Manifestação. Essa é a estrutura invisível por trás de cada promessa cumprida, cada milagre revelado, cada mudança que parece impossível aos olhos humanos. A diferença entre quem apenas deseja e quem manifesta o que vem de Deus está nessa combinação sagrada: acreditar, alinhar, agir e, por fim, soltar. A fé é o primeiro elemento. Ela é a centelha que acende o invisível. Sem fé, nada se move no reino. Mas a fé sozinha, sem alinhamento, vira presunção. Você pode acreditar muito e ainda estar fora da vontade de Deus. É por isso que a fé precisa de direção. Ela não é um sentimento, é uma decisão de confiança, mesmo quando tudo contradiz. Crer é o ato de enxergar o invisível com os olhos da alma e caminhar mesmo sem estrada visível. O alinhamento é o segundo elemento. É o eixo que mantém a fé conectada à fonte certa. Não basta crer. É preciso crer no que está em harmonia com o propósito divino. Você pode pedir bênçãos que te afastam do teu destino e, por amor, Deus não te dará. O alinhamento garante que o que você busca é compatível com o que o céu deseja te entregar. É o momento em que o teu "seja feita a tua vontade" deixa de ser uma frase e se torna um estilo de vida. O alinhamento é o filtro da fé madura. Ele separa o que vem do ego do que vem do espírito. Depois vem a ação, porque fé sem obras é morta e alinhamento sem movimento é estagnação. A oração é o início, mas a ação é a resposta humana à voz divina. Deus não abençoa intenções paradas, Ele abençoa passos dados em direção ao que foi revelado. O Espírito sopra, mas é você quem levanta a vela. E cada ato de obediência é uma semente plantada no solo do sobrenatural. A ação é o testemunho visível da tua crença invisível. Não é correr na frente de Deus, é caminhar com Ele, mesmo quando o caminho parece estreito. E então vem o último elemento, o mais difícil, o mais espiritual, o mais libertador, a rendição. Porque depois de crer, alinhar e agir, é preciso soltar. É deixar o resultado nas mãos do autor da história. A rendição é o estágio em que a fé deixa de ser esforço e se torna descanso. É o momento em que o coração diz: Senhor, eu já fiz a minha parte, agora te entrego o controle. E é nesse instante que o invisível se materializa, porque o milagre não acontece quando você força, mas quando você flui. O céu se move no ritmo da entrega. Essa é a diferença entre a lei da atração e a lei da fé. A primeira tenta manipular o universo, a segunda se harmoniza com o Criador. A primeira quer controlar o futuro, a segunda confia no plano perfeito. E quando essa equação se completa, fé, alinhamento, ação e rendição, o resultado é inevitável: manifestação. Não porque você exigiu, mas porque você se tornou compatível com o que Deus já havia preparado. A manifestação divina não é mágica, é matemática espiritual. Tudo o que está em sintonia com o propósito do Pai encontra seu caminho até você, sem esforço,
sem resistência, sem confusão. Porque quando você está no fluxo do Espírito, as portas certas se abrem sem empurrar, os caminhos certos surgem sem forçar, e as respostas chegam antes mesmo da pergunta. O milagre não é um evento isolado, é o estado natural de quem vive alinhado com o céu. No fim, Jesus nunca ensinou sobre como atrair as coisas. Ele ensinou sobre como se tornar o tipo de pessoa que Deus pode abençoar. E essa é a verdadeira manifestação. Não o que você obtém, mas o que você se torna. Quando você vive nessa vibração espiritual de fé, pureza, ação e rendição, tudo o que é teu por propósito te encontra, sem atraso e sem ruído. Então lembre-se, a fórmula do reino não é peça e controle, mas peça e confie. Não é sobre mover o universo, é sobre se mover com Deus. E quando o teu coração, a tua mente e as tuas ações estão em harmonia com o Espírito, o impossível se curva, o invisível se torna visível. E tudo o que parecia distante se aproxima, porque você já está vibrando na frequência do propósito. Declare com fé: eu peço, confio e recebo no tempo de Deus. Porque quando a fé encontra o alinhamento e a ação se une à rendição, o céu não tem escolha, ele se manifesta. E é nesse instante que o que antes era sonho se torna testemunho.